4 minutos, polêmica agora, e balança o chocalho. Olha, o Conselho Federal... É problemático mesmo, problemático. Esse menino é problemático, né, Salsichão? Olha, o Conselho Federal de Enfermagem publicou uma nova norma que autoriza enfermeiros a prescreverem antibióticos aos pacientes. A medida amplia a autonomia desses profissionais. Quem vai falar sobre o assunto é a repórter Jéssica Cruz. Jéssica, obviamente, ou pelo menos eu acredito, que o Conselho Federal de Medicina não deve concordar muito com essa nova norma, né? Mas enfim, uma ótima sexta-feira para você, Jéssica. Para você também, Fábio. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Conselho de Medicina, porque antes a gente tem que entender o que é que diz essa resolução que foi publicada no dia de ontem, quinta-feira, que já está valendo, que também está dentro do que diz a Anvisa com relação a um sistema que regulamenta esses medicamentos e a prescrição desses medicamentos por parte de profissionais da área da saúde, né? E agora enfermeiros também. Vamos entender melhor como é que isso já funciona? A gente conversa com o Igor Caio, que é conselheiro aqui do estado de Sergipe, do Conselho de Enfermagem. Porque, Igor, a gente tem muitas dúvidas, né? Principalmente por parte da própria sociedade, de pessoas que possam vir fazer uso do antibiótico e que podem precisar dessa prescrição de um enfermeiro. Como é que isso vai funcionar a partir de agora? Primeiramente, boa tarde, Jéssica, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos os telespectadores, principalmente aos 40 mil profissionais de enfermagem do estado de Sergipe. É uma honra falar com vocês. Então, exatamente, a gente tem que regressar, Jéssica, quando a gente vai falar de prescrição pela parte do enfermeiro, há 30 anos atrás. A Lei 7.498 de 1986, ela prevê já a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro. Não é nada novo, a gente não tem nada novo nessa resolução. A resolução em si, ela só coloca alguns parâmetros para única e exclusivamente dar mais segurança à população, primeiramente, que é essa função do Corém, que serve como uma proteção legal à população, e também para o enfermeiro, aquele que está fazendo a prescrição da medicação, seja ela antibiótico ou não. Antibiótico-terapia, a gente já faz prescrição há muito tempo, dentro do Plano Nacional da Atenção Básica, em 2016, existem vários momentos que o enfermeiro já faz essa prescrição, inclusive a sífilis, tem estudos que mostram que a sífilis, ela não ultrapassa outros valores porque a enfermagem está atenta a ela. A questão hoje da própria transmissão de mãe para bebê, na questão do HIV, que foi erradicada agora, foi muito por antivirais, também prescritos, na grande maioria, por enfermeiros, dentro dos seus planos, dentro dos protocolos ministeriais. O que acontece agora, diferente, que não só as instituições públicas, mas as privadas também vão ter esses protocolos institucionalizados. A resolução 801/2026, do dia 14, essa que, na verdade, não sei o grande motivo dessa polêmica, porque tudo isso está previsto em legislação federal. Então não é nada criado. Isso é uma resolução única e exclusivamente para os profissionais da enfermagem, para que eles tenham essa segurança, a forma como é colocado, a forma como, inclusive, os antibióticos também, que é uma parte dos antibióticos, mas tem outras medicações, elas são colocadas lado a lado, facilitando, inclusive, na hora que o cliente chegar na farmácia para pegar a sua medicação, que isso é autorizado também pela Anvisa, certo? Essa autorização, que antigamente também só pegava-se dentro dos hospitais, ou de hospitais, ou dentro que tem hospitais no Brasil, mas muito na atenção básica, né? E hoje em dia não, a gente já teve essa liberação. A mesma coisa, a questão da prescrição medicamentosa. No mês de outubro de 2025,
O STF já julgou essa causa, já autorizou, entender que são vários profissionais hoje da saúde que prescrevem, não é só o médico, não é só o enfermeiro, existem outros profissionais também, certo? Entender que a saúde em si, ela cresce e a gente tem novas tecnologias que a gente vai se adaptando a ela para ofertar o que é o melhor para a população, que a gente tem que entender, seja qual classe for, qual colega for, a gente tem que entender que a gente está aqui para ofertar o melhor para a população que a gente serve. Na grade curricular desse enfermeiro, na faculdade, ele tem essa competência, estuda os medicamentos e a melhor forma de passar esse medicamento para o paciente? Então, a gente estuda farmacologia, é o nome da matéria, né? Inclusive, quando estava aqui eu me formei pela UFES, na UFES a gente cursava junto com os outros profissionais também da saúde. Da medicina? Medicina, odonto também. Então é uma matéria que tem peso igual, valor igual. Então o estudo existe, certo? Ninguém vai fazer, inclusive para ser feito uma legislação sobre, tem que ser feito o estudo também, a viabilidade, como é que os profissionais vão suportar a carga teórica que eles recebem anteriormente, e isso daí a gente também tem hoje em dia, certo? Então a farmacologia também está na grade curricular da enfermagem. Nós vamos ouvir agora também, Fábio Henrique, o que diz o Conselho Regional de Medicina aqui no estado de Sergipe, porque o Conselho Federal de Medicina já se posicionou contra esta resolução do Conselho de Enfermagem. Vamos ouvir. Isso é um ato exclusivo do médico, diagnóstico, prognóstico, tratamento e execução de muitos procedimentos, principalmente procedimentos invasivos. Então, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, ela não está acima da lei. Todas as vezes que tentaram fazer isso em outras áreas, também foram derrubados no Supremo por conta de infringir uma lei que já está bem estabelecida e que define o que é o ato médico. Esse tipo de comportamento expõe ao risco as pessoas, a população e os profissionais que, diante de uma resolução dessa infralegal, vai executar acreditando que está dentro da lei e não está. O antibiótico talvez seja o principal problema de saúde do mundo. Uma grande preocupação no mundo todo em relação ao uso indiscriminado de antibiótico. Porque o uso inadequado, sem prescrição médica, sem o diagnóstico específico para escolher o que precisa, ele vai gerar resistência bacteriana. E cada vez mais que se você usa o antibiótico de uma maneira inadequada, mais resistência bacteriana é criada, porque você deixa de usar o correto e usa o inadequado. E isso é um problema muito sério. Então, tem casos já que você usa todos os tipos de antibiótico e não consegue reverter a infecção do paciente por conta do uso indevido. Pois é, eu já vou aqui também, para a gente finalizar, passar essa fala para o Igor Caio, porque o doutor Gilvan Pinto, ele que é presidente do Conselho aqui de Medicina em Sergipe, ele fala sobre o ato médico, a lei do ato médico, e que uma resolução como essa não pode se sobrepor à lei do ato médico, né? E ele disse que o Conselho Federal vai entrar na Justiça para derrubar essa normativa. O que vocês têm a dizer sobre isso? Não, então, essa questão do próprio resolução não é uma briga com qualquer outro conselho, é só uma normativa para os nossos profissionais de enfermagem. Então, a resolução, ela é infralegal porque é uma resolução que só cabe àquela determinada. A mesma coisa se o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Federal de Odontologia fizer uma resolução. Todas vão ser infralegal porque só serve àquela população. No nosso caso, a população da enfermagem. Então, assim, é a reserva de mercado, a gente sabe que existe da parte médica, não é a primeira luta que está ocorrendo, a gente não cabe a nós estar entrando nessa questão, se é certo ou errado, não cabe a mim fazer esse julgamento, mas em todas as outras vezes que a gente foi na Justiça até agora, o COFEM tem lutado, tem respondido às questões e a gente tem conseguido várias vitórias.
não 100% de um lado, não 100% do outro, mas essa em específica parece que se julga em cima de uma resolução, e não é. A gente está embasado em cima de uma lei federal também. Então, lei federal por lei federal. Então, não existe uma questão infra nesse momento. É esse o nosso entendimento, mas sempre respeitando todos os colegas, as posições. Se quiserem entrar, e vão entrar, entrem como já entraram em outras situações, e para a gente isso daí não é um grande problema. A gente já teve outras questões judiciais que a gente vai combater da mesma forma.